Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse podcast. Hoje a gente recebe aqui o Dr. Plínio Rossi. Deixar ele se apresentar. Tranquilo? Tranquilo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, né? Bom, sou Plínio Rossi, né, como já foi falado. Eu trabalho no CVH, no Centro Veterinário de Hemoterapia, que foi o primeiro banco de sangue de Brasília. Inclusive, eu acho que da região, né, assim, Centro-Oeste, eu não tinha notícias que tinha nenhum, né? Então, a gente foi pioneiro nessa especialidade aí há o quê? Já há 11 anos, quase 11 anos agora. Tem um bom tempo já. Já tem um bom tempo. E como é que começou esse trabalho com hemoterapia? Bom, eu fui para Salvador fazer minha residência. Eu fiz residência em clínica médica de pequenos animais. E na época, em Salvador, já existia um banco de sangue. E no hospital, né, da residência que a gente trabalhava, a gente tinha a gente tinha uma casuística muito grande, né, de animais que precisavam de transfusão. E como era uma região metropolitana, né, um pessoal um pouco mais carente, nem sempre a gente conseguia ter acesso ao banco de sangue, porque realmente era um produto de acesso mais limitado, né, e principalmente porque era uma coisa muito nova. E aí a gente muitas vezes tinha que se virar para conseguir doador, para fazer exames, né, aquela loucura toda. E eu vi que a gente tinha um mercado muito grande ainda para crescer nessa área. E quando eu voltei para Brasília, eu já voltei com a ideia de estruturar essa questão aí. Aí eu levei um tempinho para estudar, né, porque realmente era tudo muito novo. Na verdade, se você parar para pensar, até em medicina humana, a gente tem avanço em pouco mais do que 30, 40 anos aí, que muita coisa evoluiu. Então, a veterinária tem uma tendência a acompanhar, né? A gente tenta acompanhar a evolução da medicina humana, mas a gente acaba, às vezes, estando um pouquinho atrás. E eu queria meio que suprir esse nicho que estava faltando aqui nessa região do Centro-Oeste, Distrito Federal, né, e Brasília. E aí com isso eu fui tentando estruturar. A gente começou dentro de uma clínica, montando, nos equipando, né, comprando a estrutura física da parte de separação, armazenamento, né, tentando trazer tudo do melhor que a gente pudesse para espelhar sempre na medicina humana mesmo. Né? Uhum. E como é que você viu no início a aceitação pelos próprios veterinários? Era muito difícil, né, porque eu já vim com essa proposta. Há 10 anos eu vim com uma proposta de, como eu disse, trabalhar me espelhando na medicina humana. E naquela época já não se trabalhava com sangue total em medicina humana há muito tempo. Então eu queria trazer essa realidade para os veterinários, mas aí era uma coisa nova, né? Então todo mundo estava muito acostumado a trabalhar com o sangue total, porque era o que você tinha, né? Você, como veterinário que vai e coleta, você não tem como fazer a separação, né? Você não tem estrutura física para isso. E aí eu tentava colocar na cabeça de alguns colegas que separar o sangue, né, você teria uma qualidade melhor, riscos menores para o animal, e que tudo isso seria melhor. Mesmo se o animal precisasse de tudo, a gente conseguia separar esses produtos para você fornecer cada hemocomponente, né, de acordo com o que o animal realmente precisa. Então, assim, ele precisa de tudo, mas ele precisa quanto de cada hemocomponente? Então, mesmo ele precisando de tudo, o cálculo vai ser diferente. E se o cálculo é diferente, você precisa transfundir separado para que você consiga atingir o nível que você realmente precisa. Ou seja, se você faz tudo junto de uma vez, alguma coisa vai ficar em subdose, outras podem ficar em excesso, que acaba prejudicando. Então, acaba que você não consegue fornecer o melhor para o animal, né? Você vai fazer as coisas meio que mais ou menos ali. Uhum. Então, isso tinha... a sua pergunta que era como foi ver. Então, para mim foi muito difícil, porque
eu não conhecia todos os veterinários. Quem eu conhecia, eu tinha uma liberdade muito grande de falar, é assim que se faz, esse é o melhor. Mas muita gente eu não tinha contato com todos, então isso ficava um pouco difícil. Eu sentia uma dificuldade de aceitar que separado era melhor. Porque às vezes a pessoa acha só que tem a relação do dinheiro, né? E a gente não, eu sempre, até hoje eu trabalho muito isso. Quem me conhece sabe que a gente dá uma insistida para às vezes fazer menos do que achar que a gente tem que transfundir demais, né? Então, essa parte é importante. Então, assim, né? Porque não necessariamente o animal vai precisar do sangue total. Se você tiver essas frações, você consegue reduzir o custo utilizando só o necessário. Exatamente. Na verdade, quando você separa, você acaba reduzindo esse custo para o proprietário, mas é porque às vezes o animal realmente precisa de receber mais coisas, né, mais hemocomponentes, e aí ao separar, você tem um produto de melhor qualidade e esse produto tem um custo maior. E aí esse ponto às vezes pega um pouquinho, porque você vai ter um custo maior e isso vai ter que ser passado para o proprietário. Mas em compensação, você tem um custo maior e uma eficiência maior. Uma eficiência maior e um risco menor, né? Então, por exemplo, ele precisa de plaqueta e de hemácias. Vamos fazer o sangue total. Num sangue total, você vai ter ali cerca de 250 ml de plasma, com a plaqueta diluída ali. Às vezes, quando você faz o concentrado de plaquetas, você vai transfundir apenas 70 ml, 100 ml de plasma com as plaquetas concentradas. Então, você já tirou aí quase 150 ml de uma coisa que poderia causar algum tipo de reação. Então, quanto mais sangue você faz, mais plasma, mais hemácias, maior é o risco de reação. Então, você consegue reduzir isso aí concentrando os hemocomponentes, né? Mas hoje em dia essa mentalidade já mudou bastante, né? Mudou bastante, hoje em dia é bem mais tranquilo. 11 anos depois, né, os veterinários começaram a aprender mais, né? Então, por exemplo, quando a gente começou, eu fui o primeiro a trazer a tipagem sanguínea, né? Então, muita gente não conhecia, a gente não aprendia, eu não sei como está hoje, imagino que já tenha mudado bastante, mas na época a gente não aprendia sobre tipagem sanguínea porque tinham poucos estudos ainda sobre o tema, né? Hoje em dia não, hoje em dia já é bem mais fácil, o acesso à tipagem sanguínea dos animais é bem mais tranquilo, né? Então, tudo isso facilitou. Existe uma diferença considerável entre cão e gato de tipagens. Tem sim, bastante, né? Inclusive o gato é mais parecido, né, se você for pensar pro lado do humano, porque o gato ele tem halo-anticorpo, né, que são anticorpos de ocorrência natural, que vai causar uma reação na primeira transfusão, né? Já na primeira transfusão, se você faz errado, né? E igualmente em humanos, né? Por isso que é tão importante tipar. O cão não, ele não tem halo-anticorpo, não tem esses anticorpos de ocorrência natural, então ele precisa ser sensibilizado. Mas daí vem a questão de responsabilidade também. Antigamente, se falava muito em a primeira transfusão do cachorro, não tem problema, você pode fazer de qualquer jeito. Imagina, cadê sua responsabilidade, né? Você é veterinário, você estudou para isso, então não pode fazer de qualquer jeito nenhuma transfusão. Então você tem que ter na primeira transfusão tipagem sanguínea, compatibilidade, tudo isso você tem que passar para o proprietário, não é responsabilidade sua, né? O veterinário tem muito disso, né, de assumir a responsabilidade. Não, a primeira transfusão não precisa de tipagem não, mas ele nem passou. O proprietário, quando fica sabendo, já fica meio até às vezes até chateado, né? Então a gente tem que parar com isso, aprender que não pode. E aí, assim, nesse caso, acho que vale a pena a gente comentar aqui a questão da grande importância de eficiência quando você tem um sangue, de um banco de sangue já tipado, preparado direitinho do que você fazer, o trabalho, coletar e transfundir. Quando eu formei há 20 anos atrás, era assim que a gente fazia: coleta, transfunde, se der reação, entra com medicação e tira. Exatamente. Não, fora que às vezes você não tinha tempo de fazer todos os exames, porque era emergência. Então, os exames hoje levam até 3 dias para ficar pronto. Os PCRs, né, e tal, que são mais trabalhosos. Você faz a primeira triagem ali, mas o PCR você leva até 3 dias para fazer. Então, se você coleta do animal e transfunde direto, você não teve tempo para fazer
todos os exames. No máximo, você faz uns testes rápidos, né? A gente sabe que existe algum risco ainda, mesmo você fazendo tudo certinho, você ainda vai correr riscos. Uhum. E essa tipagem lá é feita como? É um kit, né? Hoje em dia a gente tem esse kit importado. Tem acho que as 2 ou 3 empresas que fazem esse kit. Se eu não me engano é francês. Isso, acho que é francês meu, espanhol, não sei. Mas a gente compra, então é um kit bem simples, é como se fosse uma fitinha, né? Parece... fica pronto em 2 minutos, no máximo. Então, assim, não tem muita desculpa não, de não fazer. Não tenho tempo para fazer. Em 2 minutos você tem ali um resultado. Então, em cães, a gente tem hoje a gente está trabalhando em torno de 8 tipos sanguíneos, né? Isso tem uma tendência a mudar, tá vindo coisa nova aí, tem muitos trabalhos trazendo coisas novas em cães e em gatos também. Mas o que acontece é que em cães a gente tem um tipo sanguíneo que causa uma reação mais aguda. Então eu acho que comercialmente é o que ficou mais viável para se trabalhar, né? Então a gente acaba trabalhando só com esse tipo sanguíneo, mas o cão ele pode ter, diferente de humanos, ele pode ter todos os tipos sanguíneos, pode ser positivo com um tipo, negativo para outro. Então ele tem a numeração, né? Ele pode ser positivo para 1, pode ser negativo para 3, positivo para o 4, negativo para o 5, enfim. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de transfundir. Mas aí a gente vai tipar aquele tipo que vai causar reação aguda nos cães, e nos gatos não. A nomenclatura é até um pouco mais parecida com a de humanos, a gente usa letras mesmo, A e B. Então o gato pode ser A, pode ser B, ou ele pode ter os dois juntos, que é o AB, né? Então o dos gatos é mais tranquilo, é uma fitinha muito parecida também de fazer. E também fica pronto muito rápido. Uhum. E aí, então essa tipagem ela é extremamente importante. Extremamente importante e tem que ser feita na primeira vez, né? Você tem que saber o tipo sanguíneo para você evitar sensibilizar. Uma coisa é você estar numa emergência, num lugar extremo, né, que você não tem acesso ao banco de sangue, e aí você acaba tendo que fazer de outras formas. Outra coisa é você estar dentro da cidade, tendo acesso a todas essas coisas. Então você tem que fazer a tipagem sanguínea desde o princípio mesmo. Então, até porque você pode ter uma emergência na 11ª transfusão, né? E aí você ainda tem uma carta de, no escuro, poder fazer ali alguma coisa. Sim, ainda mais assim, né? Como você falou, gato costuma dar mais reação. Se a gente tiver ali um FeLV, um FIV positivo, você precisa, às vezes, uma sequência de... Exatamente, FeLV, né? FeLV é terrível. Porque... transfusões mais frequentes, isso pode ser um risco extremamente grande. Exatamente. Além da tipagem no gato, a gente acaba tendo que fazer muita compatibilidade, né? Geralmente, quando a gente pede a bolsa, manda também um pouco do sangue do que vai receber, para que seja feita essa compatibilidade, é isso? E também a gente pode buscar a amostra, né, para fazer tanto a compatibilidade quanto a tipagem sanguínea dos dois, né? Na verdade é que sempre mande a amostra do... sempre mande, a gente busca, né, manda buscar, para poder já mandar o sangue bem certinho mesmo, né? E normalmente os pacientes são mais crônicos, né? Difícil você pegar um paciente muito agudo, que perdeu, ou está numa cirurgia, que começa a sangrar muito, ou animais de trauma, né? Alguma coisa assim também, que fica mais difícil de atender fazendo todo o procedimento, né? Acaba tendo que quebrar algumas etapas. Lá o maior movimento de vocês é com cão, né? O maior movimento são os cães. Gato também tem bastante saída. A gente estava conversando aqui um pouco antes, que tem os... gato é tudo mais difícil, né? Você ter acesso ao doador, você tem que sedar o animal para doar sangue, né? Mesmo ele sendo muito dócil, qualquer mexidinha você vai perder o acesso, né? Então... O doador de cão, quais são as características que ele precisa ter para ser um doador? Então, o cão, ele vai ter de 1 a 8 anos, né? Então tem que ter esse período aí de 1 ano, pelo menos, também, para ele começar a doar, que ele precisa ter essa maturidade hematológica também, né? Tem que ser extremamente dócil. Não adianta você pegar um cão bravo para
querer ajudar outro animal, que você vai estressar mais ainda o doador e não vai conseguir. Isso vai mudar até o aspecto do sangue no final, né? O estresse do animal que ele vai passar ali. Você vai fazer a triagem de todos os exames, claro, né? Mas basicamente a primeira coisa que você vai olhar é isso: ter idade certa, peso, pelo menos. Muita gente trabalha com 27 quilos, né? Antigamente falava-se de 25. Eu gosto de começar a partir dos 30, porque eu gosto de ter certeza que o doador não está sofrendo nada, até porque é uma doação involuntária, mas a gente sabe que a partir dos 27 quilos você pode coletar uma bolsa, a mesma bolsa de humanos, né? Então ele não vai ter nada. Como você vai manter esse doador como seu doador constante, né? Ele pode doar a cada 3 meses, então você tem que ter esse intervalo aí. Então eu gosto de manter sempre acima de 27 quilos, acima de 30 quilos, para manter um padrão ideal ali, até para facilitar a coleta também, né, dos animais maiores. Então lá, idade, peso, ser dócil, fêmea tem que ser nulípara, né, não pode ter, ideal é ser castrada, né, porque tem um pequeno risco também na questão da sensibilização do animal, dependendo da tipagem sanguínea. Que mais? Eu acho que basicamente é isso. E para gato? Para gato de 1 a 9 anos, o gato tem que ter pelo menos 4,5 kg e você vai coletar uma quantidade pequena, né? Para você coletar 60 ml de 4,5 kg. Também ser dócil, porque mesmo ele sendo sedado, até você conseguir, né, ter o acesso para sedar o animal, ele tem que ter um estresse, então você tem que reduzir esse estresse aí também. Então, peso, e aí os exames depois se faz tudo, né? Não tem questão de raça, nem nada, não precisa ter raça, nem nada. Peso e idade. Peso e idade. E um animal saudável. Um animal saudável, não ter, né, doenças de pele, essas coisas que você vê visualmente, né? Uhum. Para você poder fazer a primeira triagem, né? Essas coisas é importante você já... Lá vocês têm um cadastro. A gente tem um cadastro, a gente vai atrás dos proprietários, né, dos próprios tutores que criam os animais. Eles às vezes querem levar o animal para doar, ou se quando não pode, a gente mesmo busca os animais para fazer essa doação. E quais são esses, vamos chamar assim, produtos, né? Esses componentes que geralmente vocês conseguem transfundir? Depois que a gente coleta a bolsa de sangue total, a gente vai fracionar essa bolsa, né, através da centrifugação. Então a gente vai separar alguns produtos, que seria o produto base, que seria as hemácias, né, principalmente do cão, que é o que mais tem saída, e você tem as plaquetas e o plasma. Dentro do plasma, a gente tem os fatores de coagulação e a albumina. Né? Então, dentro desse próprio plasma, que a gente vai chamar de plasma fresco congelado, a gente ainda pode concentrar esses fatores de coagulação também para ter um volume um pouco menor e, né, concentrar quando o animal precisa dos fatores de coagulação. Então, basicamente, são esses produtos, que então, hemácias, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado, são os 4 que a gente trabalha, basicamente. Né? As plaquetas, que têm uma duração muito pequena, as plaquetas são o mais complicado de se trabalhar na veterinária. Em medicina humana é bem mais evoluído, mas na medicina veterinária a gente tem um trabalho muito grande para produzir poucas plaquetas, né? Porque a forma em que em humanos hoje você pode doar apenas as plaquetas, né? Então você fica lá parado 90 minutos, a máquina coleta seu sangue, separa as plaquetas e te devolve as hemácias. Para o cachorro a gente não tem essa possibilidade ainda, né? E até porque a dificuldade de você manter o animal 90 minutos parado, né? Então tudo isso é diferente. Então o volume de plaquetas que a gente tem dentro da bolsa é menor, então consequentemente a transfusão vai ter uma viabilidade menor também. E essas plaquetas já têm a viabilidade menor para armazenamento, né? Então elas só vão durar 5 dias, tem que ser mantida
em agitação, uma máquina que vai ficar agitando. Durante 5 dias ela vai ficar... agitando e com temperatura ideal, que não pode ser refrigerada. Então ela tem que ficar no ar-condicionado e não pode refrigerar. Então, por isso que dura menos também, né? Porque você não refrigera, se mantém numa temperatura de 21 graus mais ou menos, e aí por isso que você tem um tempo menor. O plasma você já congela, e aí com o freezer que a gente consegue manter ele até 2 anos congelado, né? E as hemácias, com o anticoagulante que a gente usa, com aditivo, hoje em dia a gente ainda usa um aditivo para melhorar a conservação das hemácias, né? Na teoria, em humanos, esse anticoagulante com aditivos dura até 42 dias, as hemácias. E em veterinário já tem novos estudos que mostram que ele vai durar um pouquinho menos. Então a gente vai trabalhar com uma faixa de segurança, né, para a gente não ter nenhum risco também na conservação dessas hemácias. Mas o que acontece hoje é que a gente acaba coletando uma vez por semana, às vezes até 2 vezes por semana, para não manter um estoque nem muito grande para não perder, e nem muito pequeno para não faltar também. A bolsa, ela dura mais ou menos quanto tempo? Então, você em consegue média, armazenar ela durante quanto tempo? Em média de 21 a 35 dias. Né? Você poderia, dependendo do anticoagulante ali. Mas o ideal é você manter esses 21 dias mesmo. Porque ela vai ter uma viabilidade boa. Viabilidade boa. Mas isso a gente nem tem, né? A gente não mantém uma bolsa por 21 dias no nosso estoque, porque o estoque é sempre menor, então a gente tem um giro maior para evitar ficar com... Hoje em dia também, com o tempo que vocês já têm também, vocês têm mais ou menos uma noção de quanto vocês precisam manter em estoque, né? Exatamente. É uma logística um pouco complicada, igual a gente estava conversando. Em gatos aí é impossível você ter uma logística boa de estoque, porque varia muito, mas cães não, a gente consegue manter. E aí quando a gente vê que está diminuindo o estoque, então a gente já vai agendando as coletas, preparando. Às vezes tem animais que é a primeira doação, então essas bolsas vão ficar esperando os exames ficarem prontos. Então tudo isso a gente tem que manter no estoque. Doou a primeira vez, deu alguma suspeita ou deu positivo para alguma coisa, as bolsas têm que ser descartadas. Então todo esse processo tem um tempo, tem uma logística muito boa para você manter. Mas acontece também, mesmo você tendo tempo de experiência, acontece de repente num dia, como eu te falei agora, um dia que precisou de 8 gatos precisando de transfusão ao mesmo tempo, em clínicas diferentes, assim, que é bem difícil acontecer, mas já aconteceu. Então a gente vai acabar não tendo o estoque para fornecer. Entendi. Basicamente, como é que se define quando é que vai ser usado sangue total, plaqueta, plasma? Então, aí a gente vai ser pelo exame do receptor. Isso, exatamente. Normalmente, o veterinário manda pra gente, né, ou pede pro proprietário mandar, né, o tutor mandar pra gente o exame, e aí eu sempre tento dar uma analisada ali no exame e ver o que precisa. Maior parte dos pacientes vai ser hemácia mesmo, mas existe vários casos, muitos pacientes oncológicos, né, precisando de plasma, albumina, plaquetas, até para fazer o procedimento, fugiu o nome agora, mas fazer os procedimentos, você precisa repor alguns produtos. Durante o procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, quimioterapia, que eu queria falar, né? Então você acaba tendo que repor antes para poder, vai fazer hemodiálise, então tá com baixa. O que a gente faz também hoje em dia, e se eu não me engano, eu sou o único no Brasil que está fazendo isso, que eu não sei se tem mais alguém, mas isso foi uma ideia que a gente teve vendo a dificuldade que era dos veterinários, né? Então, assim, há 10 anos acompanhando ali, o veterinário queria ter a bolsa de sangue por segurança, né? E durante o procedimento de cirurgia. E aí, o que a gente montou? A gente comprou uma câmara de conservação de produtos hematológicos e vacinas. Então, ela vai manter como se fosse uma mini geladeira de banco de sangue, né? Que a geladeira do banco de sangue ela é diferente de uma geladeira normal, né? Então, essa seria uma mini que você pode transportar, né? Então, tem aquelas rodinhas e tudo mais. Liga na tomada, tem bateria. Então, a gente fornece ali dentro dessa câmara
uma bolsa de sangue preparada para o peso daquele paciente, caso exista o risco de sangrar ou não, né? Então o veterinário... Tem uma bolsa preventiva. Uma bolsa preventiva. Então, assim, se começar a sangrar demais na cirurgia, o veterinário está com a bolsa ali armazenada, mantendo toda a qualidade do produto no transporte, né? Porque ela é própria para isso. E se não usar, a gente busca e volta. Então essa câmara vai trancada, se a gente manda um envelopezinho com a chave, se romper o lacre, a gente sabe que abriu a bolsa, para também a gente receber essa bolsa de volta. Do mesmo jeito que ela foi. Do mesmo jeito que ela foi, sabendo que ela não foi esquentada, não atingiu a temperatura. Até para garantir a qualidade do Garantir do a material. qualidade para os próximos animais também, né? Então a gente tem essa possibilidade. Existe alguma impossibilidade do animal receber uma transfusão? Ou não existe? Não, existe assim, não vamos fazer porque se fizer vai dar ruim. E assim, existe aqueles casos que você tenta segurar um pouquinho a transfusão para entrar com algum tipo de tratamento, né? Principalmente em anemias hemolíticas, né? Imunomediadas. Se você consegue segurar aquela transfusão, às vezes é melhor para o paciente. Então, mesmo estando baixa a hemoglobina, a gente sabe que se transfundir vai piorar a situação dele. Então você tem que ter um mínimo, mas aí vai ter sempre aquele risco que você vai correr. Então é a maior dificuldade que a gente tem de saber o gatilho da transfusão. Se eu não transfundir, ele vai ser pior ainda, ele vai morrer. E se eu transfundir, ele pode ter alguma reação. Então você segura o máximo que você puder sem prejudicar outros órgãos, né? O animal não pode ficar em hipóxia. Então você tem que saber exatamente o momento de transfundir. Você tem, hoje em dia você tem técnicas para saber isso, né? Então você tem exames, você vai fazer alguns parâmetros para saber se consegue segurar ou se tem que transfundir logo. Uhum. E aí, nesse caso, acaba ficando meio que tá guardando ali o momento exato, né? E às vezes você transfunde, porque o animal estava realmente precisando, ele hemoliza, e aí a gente vê que aquele paciente tem um risco maior de hemolizar nas próximas transfusões, e aí a gente vai avaliar aquilo ali para saber, e aí, precisa transfundir de novo? Dá para segurar mais um dia os tratamentos? Vai entrar com imunossupressor? Vai entrar com corticóide? O que você vai fazer nesse meio período até se transfundir? Né, para evitar que ele perca tudo de novo. Então você tenta, mas tem pacientes que são realmente... Cada caso é um caso mesmo. Né? E assim, você estava comentando, você atuou como clínico durante um tempo. Você acha que isso te ajuda hoje em dia também a definir... na hora de conversar com os clínicos, definir como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Ainda mais a gente passou pela experiência de estar num hospital, fazendo residência num hospital extremamente movimentado, né, que tinha muitos casos. Eu acho que essa experiência para mim foi única. Assim, não tem como... Isso me ajuda a entender o paciente, a entender o veterinário e a entender o proprietário, né? Se eu fosse só um banco de sangue, talvez eu não entendesse todo mundo tão bem como eu entendo, né? Eu sei que existe a realidade, né, do local onde você está, a realidade da clínica, né, das condições do proprietário. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque fazer o ideal é ótimo, mas também você tem que entender aonde você está para tentar chegar muito próximo do ideal, sem tomar a responsabilidade para você, né? Você está sempre passando para o proprietário, olha, o ideal é esse. O que você consegue fazer nesse ideal, né? E aí você trabalhar junto com o proprietário e com o veterinário para atender melhor o animal. É sempre o animal sendo o foco, né? E assim, nem todo o caso existe uma transfusão. Nem todo caso. Isso, às vezes... Porque tem muita gente que pega o exame assim e fala assim, tá aqui, vamos transfundir. Tá aqui, vamos transfundir. E aí, às vezes, eu até falo, né? Às vezes a pessoa quer... tá precisando de plaquetas, a plaqueta tá muito baixa, mas não tá tendo nenhum tipo de sangramento. Será que dá para segurar um pouquinho essa transfusão? Será que consegue fazer um tratamento clínico primeiro e ver se melhora?
só monitorando o animal, será que você não consegue mais tempo para ele, para evitar a transfusão? Muitas vezes, os veterinários me ligam pedindo transfusão e conversando, a gente vê que dá para esperar e evitar de passar um animal, porque a transfusão tem que ser o último caso. Ela não é tratamento final, né? Ela vai ser um tratamento paliativo, então você tem que fazer a transfusão para te dar um tempo. Esse sangue transfundido vai ter um tempo circulando também, então, ou seja... Quanto tempo é, mais ou menos? Em cães, em média, 20 dias, né? A viabilidade da meia-vida das hemácias transfundidas vai ser mais ou menos 20 dias, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Em gatos, às vezes dura até mais, às vezes dura até 30, 35 dias um sangue transfundido. E aí você tem esse meio período aí para o animal responder o tratamento. Né? Se ele não responder o tratamento, você vai ter que voltar para a transfusão daí, depois de alguns dias. Claro que quando tem essa carga imune relacionada, né, às vezes o animal acaba, a meia-vida dessas hemácias vai ser menor. Às vezes o animal está com a azotemia enorme, né, então tudo isso vai influenciar também na sequência aí de quanto tempo vai durar ou não. A viabilidade, por exemplo, das plaquetas depende do animal. Então não tenho como nem te falar assim, dura 20 dias igual as hemácias. Não tenho como te falar, porque se o animal estiver consumindo essas plaquetas, está com uma hemorragia, ela vai ser consumida muito rápida. Se o animal tem uma Ehrlich que está destruindo aquelas plaquetas, né, uma anaplasma, vai destruir na velocidade em que ele está destruindo ali. Então você não tem como saber, está com uma piometra, está sequestrando tudo para o útero, como é que está? Então, tudo isso vai influenciar. Então, às vezes, em humanos, eles chegam a fazer transfusão de plaquetas a cada 24 horas, dependendo. E aí, essa viabilidade para a nossa realidade é um pouquinho mais difícil. Por isso que eu tento segurar a transfusão das plaquetas também, quando muitas vezes não tem sangramento, não tem sinal clínico, tem só umas petecs, fusões, não é necessidade ainda. Às vezes está com 80 mil. Mas vai passar para o procedimento cirúrgico. Aí a gente faz a transfusão durante o procedimento ali, porque a gente sabe que para aquele vai consumir ele de acordo com o que ele está consumindo, mas o que a gente vê é que dá tempo ali no procedimento cirúrgico. Né? Então o ideal é que assim, pacientes crônicos que precisem de transfusões, elas não sejam também muito perto uma da outra. Você tem que esperar aí pelo menos esse tempo. Depende. Por exemplo, hemácias, muita gente acha que quanto mais você transfundir, melhor, porque vai durar mais. Vamos supor, tem gente que pensa assim, né? Se eu coloquei uma quantidade de sangue maior no animal, ele vai durar mais tempo. E nem sempre é assim. O que a gente vê é o contrário. Quanto menos sangue, melhor. Por quê? Você tem que atingir um mínimo ali de hemoglobina para o animal conseguir oxigenar, né? Para não ter hipóxia tecidual nos outros órgãos. Então, você conseguir essa oximetria ideal para todos os órgãos, mas evitando que você passe também, porque se você... vamos calcular, o animal está com 8%, vamos calcular para 30%. Você não consegue subir tudo de uma vez. Então, o que acontece? Você faz menos sangue e vê para onde chegou. Chegou ali em 7 de hemoglobina, já está ótimo. Agora o tratamento clínico vai ser efetivo. Começou a baixar de novo, você vai transfundir de novo. Então você não precisa fazer a transfusão toda de uma vez. Até porque tem vezes que você não vai conseguir pela quantidade. Qual é o volume máximo que você consegue transfundir? Depende do peso. Então cada peso vai ter um volume máximo que você pode fazer. Normalmente eu falo para o veterinário, o máximo que você consegue fazer em 24 horas é tanto. Porque você tem a relação também do anticoagulante que está indo, o citrato, né? Você pode intoxicar o animal pelo citrato, você pode dar sobrecarga de volume, né? Às vezes tem um animal pequeno precisando de muito sangue, mas você não tem condições de transfundir tudo de uma vez. Então você vai ter uma sobrecarga, você vai piorar a situação do animal. Você pode dar feedback negativo na medula, então às vezes o animal está ali com aquela anemia, você joga muito sangue para dentro do animal e o organismo entende que a produção está beleza. Está beleza, fala, não precisa mais produzir, vamos parar aqui, você vai perpetuar aquela anemia por mais tempo. Então tudo isso você tem que tentar. Então a gente sabe que às vezes a gente calcula um volume, né? Esse volume
você não necessariamente precisa transfundir todo aquele volume que a gente calculou. Você, durante o procedimento, você vai avaliando o paciente. Na hora que você vê que ele já atingiu um nível ali, que conseguiu oxigenar, a mucosa melhorou, né, o animal às vezes já, né, a gente tem uma amiga que sempre brinca, eles falando sangue é vida, né? A doutora Karina lá do CEP sempre fala isso. Sangue é vida, o animal tá deitado lá, decúbito, você começa a transfundir, já levanta, começa a abanar o rabo. Então, nesse momento, talvez já tá bom, já é suficiente ali. Mesmo que eu precise transfundir depois, é melhor você fazer menos. É porque essa bolsa, esse volume, ele pode ser interrompido a transfusão e reiniciado caso... Não, aí esse volume não. Por exemplo, o volume que a gente calculou, a bolsa depois de aberta... Depois de aberta, tchau. Joga fora. Ela tem um risco de contaminação. Mas, muitas vezes, 100% das vezes, fazer menos sangue vai ser melhor para o animal. Mesmo que você jogue um pouquinho de sangue, né? Estou falando de trabalhar com 70% do volume, né? Às vezes 50%, mas o ideal é nunca jogar sangue fora, mas você tem que trabalhar com o melhor pro animal. E aí, o animal está com anemia hemolítica imunomediada. Quanto menos sangue você fizer ali, menos gatilho ele vai ter para hemolizar também, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Uma vantagem também quando você trabalha com a questão de bancos de sangue e tudo, é essa facilidade de saber o volume certo. Como a gente estava conversando no começo, você pega o sangue total, você tem ali plaqueta, plasma, hemácia, você tem tudo ali, você não vai suprir aquele todo ali, né? E aí já vindo preparado é bem mais fácil. Você vai separar ali, você vai fornecer exatamente o que o animal precisa. No volume que ele precisa. No volume que ele precisa, sem sobrecarregar nada. Porque quando você faz o sangue total, alguma coisa vai estar sendo sobrecarregada ou alguma coisa vai em menor quantidade do que ele precisa. E quando você faz uma coisa em menor quantidade, o risco do animal é todo o mesmo, né? Você colocou o animal em risco e não resolveu o problema dele. Toda transfusão, ainda que seja todos os protocolos de segurança, tipagem, existe o risco. Tudo, você ainda tem um risco. Você tem um risco individual ali do animal reagir àquele sangue, mesmo tendo a compatibilidade de ter sido ok, porque a gente avalia a compatibilidade, é um teste subjetivo ainda, né? Existe o kit pronto, mas o teste subjetivo que a gente faz de aglutinação, você vai avaliar em cruzes de aglutinação, né? Então, existem algumas proteínas, glicoproteínas, que pode fazer aglutinar sem ser relacionadas a nenhum tipo de reação. Ou mesmo ele não tendo nenhum tipo de aglutinação, ele pode desenvolver alguns tipos de reações hemolíticas por outros motivos que não seja tipo sanguíneo, né? Não seja fatores ali, mais da clínica do animal, né? Então, esses casos de anemia hemolítica imunomediadas é sempre mais arriscado transfundir, apesar de precisar de transfusão, você tem um risco maior ali com o animal, e que o paciente, né, o proprietário tem que estar ciente de que... E a transfusão, como você mesmo citou, ele é um cuidado paliativo. Exatamente. Né? Então ele acaba sendo um recurso... O último recurso... Para te não pode, tem que ser facilitar no tratamento, mas não é um tratamento. Exatamente, não é o tratamento final. Ele pode ser o tratamento final pensando na emergência, né? Então, assim, estamos numa emergência, está faltando sangue, o que ele precisa? Ele precisa de sangue. Mas por que ele está faltando sangue? Aí quando você vai pensar em o que levou à anemia, esse será o tratamento que será seu foco, né? Mas por enquanto você precisa apagar um incêndio. Você está vendo ali fogo... porque a anemia não é simplesmente a falta do sangue. Exatamente. Você tem inúmeras coisas que podem estar... Foi um trauma, né? Você tem uma hemorragia, aí ele vai ser o tratamento final. Você tem uma hemorragia, você parou a hemorragia e transfundiu. Então, beleza, ele é o tratamento final, não vai precisar de antibiótico, não vai precisar de mais nada. Mas a maioria dos casos não são esses. Né? Ela não é vou transfundir, ele melhorou, tá beleza. Fora exatamente os casos que você tem hemorragia, você tem uma anemia imunomediada, uma hemoparasitose, uma coisa, o sangue ele vai servir para te facilitar ali uma melhora, mas não é o tratamento. Exatamente. Né? E não é
Não é também assim, só, como eu estava comentando aqui, só o exame está assim, 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 vamos transfundir. Vai depender muito de como está a clínica desse animal também, né? Tem que avaliar toda a clínica. Não dá só. Por isso que é bom conversar com o veterinário, né? Porque às vezes tem aqueles casos que não tem muito o que conversar. Você sabe que está muito baixo, você transfunde e depois você vai pensar em ter mais tempo. Você precisa do tempo de salvar o animal para depois pensar num tratamento clínico, né? Então, muitas vezes a gente não tem muito o que pensar, tem que transfundir. Mas aqueles casos que está ali beirando 7 de hemoglobina, você tem um tempinho a mais, será que o momento é agora? Ele demorou tanto tempo para chegar a 7, não foi do dia para a noite. Então, será que dá tempo? Não dá? Tudo isso você vai conversando com o veterinário, você vai entender. Eu peguei uma vez uma cadelinha resgatada que, cara, era uma mestiçazinha de pincher, eu acho. E, cara, você vê assim que ela não tinha ânimo pra absolutamente nada. Nada. Quando a gente fez exame de sangue, cara, tava tudo no pé. Começou a descer a bolsa, bicho, foi 10, 15 minutos. Já dá uma vida pro animal, né? Quis comer, já levantou, já queria matar todo mundo. Já tirou pincher. Né? Então, assim, nesses casos são bem... No caso dela, realmente... E a gente não tem um histórico anterior também, né? Isso, quando é esses animais resgatados. Nesses casos, você primeiro transfunde e depois você vai depois pensar. Você pensa. Porque tem que salvar o animal, é uma emergência, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes de começar a gravar a questão da associação, né? Isso. Que agora vocês têm uma associação... Tem uma associação no Brasil inteiro, né? Que reuniu todos os bancos de sangue. Como eu disse, quando a gente começou, não tinha muitos bancos de sangue no Brasil, né? Eu lembro aquela época lá no hospital que estava começando. Era até difícil de entender um pouco, porque quando eu fui pesquisar como montar um banco de sangue, você tinha muita coisa fora do Brasil de veterinária, mas questão de legislação e tudo mais no Brasil, não tinha nada, né? Então você se espelha, mais uma vez, na medicina humana. Então, você ter um banco de sangue, o que você vai montar, como vai ser a parede do banco de sangue, qual o aço inox que pode ser utilizado na bancada, todas essas coisas, eu tentei trazer do banco de sangue de humanos, para a gente se espelhar no melhor. Hoje em dia, a gente, depois de quase 2 anos aí na conversa e tudo mais, a gente se reuniu, montou um grupo muito grande de veterinários. Que a associação é brasileira. A associação é brasileira. Nossa presidente é do Sul, a vice-presidente de São Paulo. Então, e aí reuniu todo uma diretoria para a gente começar a estipular novas normas, né, de controle para manter um padrão altíssimo de qualidade. Isso é bom também porque a gente começa a ter a possibilidade dos especialistas em hemoterapia. Exatamente, até a associação vai conseguir agora, a partir de agora, criar o título, né? Porque até então a gente não tem um título. Como a maioria das especialidades em veterinário, poucas têm o título, porque tem a associação e tudo mais. Então, eu acho que isso traz uma credibilidade maior para o serviço, né? Você tem uma pessoa fiscalizando mais, tem uma pessoa estipulando padrão, porque até então, qualquer pessoa que, eu quero uma centrífuga, tem uma centrífuga, vou montar um banco de sangue. E não é bem assim, você tem que ter um mínimo para você montar um banco de sangue. Você tem que ter estrutura de armazenagem. Isso, o tipo de geladeira que você vai usar. Você tem que ter um laboratório para poder fazer tudo, né? Se você vai fazer os exames, o seu próprio laboratório vai fazer tudo. Se você vai ter parceiros, né? Tudo isso vai ser bem estruturado, né? Quando você tem uma associação. A associação já está aí, né? A gente já começou a divulgar no Instagram também. Em breve vai ter o simpósio, que a gente já vai começar a divulgar também. O primeiro simpósio, trazendo muita gente bacana para falar também, pessoas de fora e tudo mais, do Brasil inteiro, né? E esse simpósio vai ser aonde? Esse simpósio vai ser online, né? Mas vai ser... vai ser online, né? Ele não vai ser presencial. Vai ser presencial. Então vai ser gravado. Isso facilita pra caramba também. Então, por isso vai conseguir trazer muita gente bacana. O primeiro até porque quando a gente começou a organizar ainda estava muito na fase da pandemia, né? Então a gente já focou a organização do primeiro simpósio para ser online, né? Apesar das coisas terem melhorado um pouco agora, mas... A associação tem 2 anos. Não, ela acabou de ser estruturada. Agora. Tem
2 meses que Legal, cara. que entrou no Conselho Federal, né, de Medicina Veterinária, que foi autorizado e tudo mais. Porque tem toda aquela parte burocrática que é muito grande, né, estatuto, fazer o estatuto levou muito tempo. Mas que bom, cara, porque assim, é bom a gente dar essa credibilidade, né, pro serviço, né? Com certeza, só vai agregar. Porque apesar de a gente ter comentado que a mentalidade mudou muito a respeito, mas a gente ainda tem uma galerinha aí que é meio resistente. Pessoal mais da antiga, né? É mais resistente. Mas os meninos que já estão saindo da faculdade já saem com uma mentalidade diferente, né? Quando você tem você já é apresentado desde o início da faculdade, né? E já sai com uma mentalidade e hoje em dia melhor. A gente tem já, acho que aqui em Brasília são 2 ou 3 bancos de sangue. Exato. Tem o banco de sangue da UNB, né? Tem outro também. E vocês foram os pioneiros, né? Nessa empreitada meio doida na época, né? Quando eu comecei era só eu mesmo, não tinha ninguém, aquela dificuldade danada, ia atrás. Quando eu comecei eu buscava doador, eu levava doador, entregava as bolsas, aquela coisa toda. Você fazia tudo. Fazia tudo. Né? E fica onde? Hoje o CVH fica em Taguatinga, né, na região ali de Taguatinga Norte, QNB 17. É uma estrutura muito boa lá que a gente conseguiu montar com todo esse padrão que eu te falei, se espelhando na medicina humana. Então a gente conseguiu trazer o que tinha de melhor mesmo em estrutura física, né? De manter a qualidade dos produtos, desde a separação, desde a hora da coleta, a forma em que a gente entrega a bolsa de sangue para o laboratório, toda essa parte separada de coleta como uma área mais suja e a separação do quase que como uma indústria. Exato, assim, para não ter risco de contaminação em nenhum momento. Né? Porque uma contaminação, por menor que seja, estraga a coleta toda. Estraga a coleta toda. E diferente de medicina humana, que a pessoa vai lá, fica quietinha, a gente tem um animal, um cachorro, que vem com pelo, que você tem que raspar, que você tem que limpar. Muitas vezes está na chácara, fica na terra. Então, todo esse cuidado que a gente tem que ter muito maior do que em medicina humana, que já tem um cuidado grande. Né? E a gente está em Taguatinga, que se perguntou, a gente fornece para a Brasília inteira. E lá vocês são basicamente banco de sangue. Basicamente. Não Isso é uma outra etapa que também a gente quer. Aumenta a qualidade do seu serviço quando você se especializa. Então, para evitar a contaminação, por exemplo, estou com um doador aqui, mas aí eu tenho um paciente doente ali, como é que faz isso? Você tem o risco de contaminação ali. Dentro do próprio animal vai doar sangue e sai doente, imagina, não pode, né? Então todo esse controle... porque até a triagem de vocês lá é bem rigorosa. Então né? tem uma triagem, uma prévia pelo telefone, né? Que a gente sabe que às vezes acaba o proprietário dá uma mentidinha aqui, uma mentidinha ali, mas a gente tenta já, né, pela expertise que a gente vai tendo com o tempo. Como dizia Dr. House, todo mundo mente, só precisa saber do quê. Exatamente. Então, às vezes, pelo próprio telefone, a gente fala, então vamos esperar mais um pouco, porque se passou por isso agora, não adianta. Mas depois a gente tem a parte física ali, que você vai olhar um animal, vai saber a quantidade de sangue que ele tem, a porcentagem, né? Porque ele passa por essa triagem de telefone, ele passa por uma triagem clínica. Exato. E uma triagem de exames. E a triagem laboratorial depois disso. Né? Então, todas essas etapas para tentar manter o maior padrão possível. Então não é só chegar lá e falar, vim doar. Vim doar. E tem assim, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que, como na medicina humana fazem isso, né? Às vezes a pessoa quer saber se tem alguma doença ou não, vai lá doar sangue, né? Porque você ganha um check-upzão de exame. Você ganha um check-up, e aí não é o ideal, porque você coloca em risco toda a cadeia de produção ali do negócio. E, infelizmente, os exames que a gente faz são exames caríssimos, né? Então, as pessoas acabam tendo aquela tendência de falar assim, não, eu quero doar sangue para saber o que o animal tem. Não é isso. O ideal não é basicamente saudável. Só um hemograma. Não faz hemograma, faz testes de... PCR, faz sanguínea, parte bioquímica, né? Rim, fígado, tudo mais. Questão de leishmania, isso tudo PCRs, faz também? Todos os PCRs, leishmania, todas as doenças, né? Transmissão de carrapato,
Todas essas doenças básicas, e normalmente o que a gente faz são as doenças mais... a gente pega aquele foco de doenças que você tem na região, né, o padrão dos bancos de sangue se estipulam assim, né? Então não adianta eu pegar o protocolo que é usado lá nos Estados Unidos e tentar fazer o mesmo aqui, não. Eu tenho que saber o que tem na minha região aqui. Eu tive aqui com a doutora Ana Flávia, que trabalha com célula-tronco também, e a gente estava comentando exatamente assim, lá na região do Jardim Botânico, ela tem um aumento maior do número de casos de sinomose, por exemplo. Eu lá no Sudoeste não tenho. Então eu acredito que deva ser mais ou menos, não adianta você pegar um padrão de fora para adaptar aqui, porque o que você tem lá não tem aqui. Imagina se dentro de um local você consegue ver uma diferença, né? A gente sabe que tem focos de leishmania em determinada região do DF, mas assim, a gente pega o geral também, né? Porque não adianta eu falar assim, tô aqui, porque meus doadores vêm de todas as regiões, então eu sigo um protocolo para essa região aqui do Brasil, do Centro-Oeste mesmo. Você estava citando exatamente que esse protocolo não dá para ser receita de bolo, porque você tem essas diferenças. Você, como eu falei, lá no Jardim Botânico ela tem muita sinomose, ela tem parvo. No Sudoeste eu não tenho. Exatamente. Tem um ano e pouco que eu estou lá no consultório, eu nunca peguei uma virose dessas parvo. Maravilha. Nada, porque a grande maioria é apartamento, o povo estava em home office, estava ficando em casa. Aí presta mais atenção, as vacinas estão tudo em dia, estão tudo certinho, tudo direitinho. Então facilita bastante. Então imagino que o próprio padrão daqui de Brasília não seja o mesmo, por exemplo, do Sul. Não é. Regiões litorâneas, né, que tem uma determinada doença que é mais endêmica ou não. Então todas essas questões. E aí esse protocolo vai mudar em função... não tem aquela receitinha não, você tem que realmente saber. Tem as doenças básicas que é endêmica no Brasil inteiro. Que você vai fazer, por exemplo, leishmania, independente se tem um foco aqui ou foco ali, não tem como não testar, você tem que testar, retesta e... Né? É porque são feitos testes constantes. São sempre, né? Os seus doadores cadastrados, eles têm uma periodicidade desses testes. Exatamente, tem que fazer o controle sempre desses animais. Mas ele vive num apartamento, não importa, você vai repetir. Todas as vezes que doar sangue, ele vai ter os exames principais que ele tem que fazer. PCR, você vai fazer no mínimo uma vez ao ano. Então, todos esses exames têm que ser repetidos ali para você ter o controle. Porque mesmo você fazendo tudo isso, vai ter um momento... E para o doador, isso é o que é a vantagem dele, que ele tem, né? O check-up que você tem do doador é o que vai te trazer o doador, né? Às vezes você tem ali uma coisinha, uma alteraçãozinha, diminuiu aqui um pouquinho, vamos observar, o que pode ser, não. E você acaba tendo um padrão dos seus doadores também, né? Você sabe que uma alteração, por mínima que seja, pode ser indicativo de alguma coisa. Exatamente, e pro paciente é maravilhoso, né? Porque você vai iniciar um tratamento no início, né? Não vai ter no início da doença, né? Você inicia o tratamento no início da doença. Não parecer e a qualidade do produto de vocês também passa a ser de excelência. Exatamente. É o que a gente tenta trabalhar, sempre com excelência. Porque o risco de trabalhar com menos do que excelência até porque assim, a transfusão não é um animal saudável que vai receber. Exato. Imagina se você passa outras coisas. Então você tem que estar ali. Ou se você tira de um doador que tem menos, né, do que estava, na verdade, está quase precisando. Porque acontece, se você não faz exame, você vai pegar um animal que... A gente até teve um caso de um recente agora que a pessoa tentou ajudar o animal, pegou da rua e tudo mais, e aí foi fazer uma castração, mas não tinha condições de fazer nenhum exame. E aí o animal piorou, foi ver, ele estava com uma anemia fortíssima. Assim, né? Então, foi ver depois que fez a cirurgia. Então, o risco, você tenta ajudar, acaba piorando a situação do animal. Não é o ideal. A gente não pode fazer isso nem com doador, nem com receptor, nem com ninguém. É o ideal, é que todo procedimento cirúrgico tenha todos os exames bonitinho, direitinho. Exato. Até para você se resguardar no momento, né? Acho que a gente abordou bastante... falando de forma bem ampla. Queria agradecer a presença. Espero ter ajudado. Ficar alguma dúvida, não sei como é que funciona, se alguém quiser mandar se quiser mandar dúvida, se quiser deixar Instagram ou algo
Lá também a gente pode... contato, e-mail, vai estar na descrição. WhatsApp. E aí a gente consegue tirar alguma dúvida, alguma coisa. Com certeza. Caso seja necessário. Queria agradecer realmente, foi Eu bastante, que agradeço bastante o convite. útil. Agradeço muito o convite, né, a confiança, o que precisar aí, a gente está sempre tentando ajudar mesmo. Aqui a gente conta com o apoio de estrutura, produção, direção Muito bom do estrutura. estúdio Plano B. Vídeo, internet, marketing, vídeo institucional, vídeo aula. Se vocês precisarem, a galera aqui faz. Pedir que vocês curtam, compartilhem, dá aquela força para nós, comenta, né? E é isso. Até mais, gente.